Gente, que bom estar com vocês. Vamos lá, né? Vamos tentar conversar. Eu acho que para a gente poder falar do papel do diácono dentro desse plantão, ou plantão dos diáconos, e como vocês podem trabalhar, é importante a gente começar falando o que é a integração, e qual é o nosso papel, quais times a gente tem de trabalho. E aí, naturalmente, vocês vão ser aliados ali, eles vão trabalhar conjuntamente ali nas ações de domingo. Então, eu espero que a gente consiga ter um bom papo hoje à noite sobre isso. E eu acabei de ser, vamos dizer assim, de entrar nesta função agora na última eleição. Então, a gente está preparando alguns materiais também, né? Fiquei sabendo que a gente ia conversar, fui correr atrás de alguns materiais para a gente poder conversar. E eu tenho feito algumas reuniões com o nosso time de integração, mas talvez algumas das coisas que a gente vai conversar hoje aqui, eles ainda tenham isso assim no corredor, na conversa, mas não formatadinho. Então talvez algumas das coisas apresentadas hoje sejam assim em primeira mão, né? E aí talvez eu ainda tenha que experimentar com vocês e depois colocar com eles também e a gente afinar essa visão para que esses dois times se tornem um. Acho que esse é o grande desafio. No final da noite, a gente entender como é que funciona e na prática, domingo e nos domingos que virão pela frente, a gente conseguir se tornar um time. Diáconos e a integração ou recepção, mas trabalhando de maneira coesa, conjunta, a gente poder fazer um bom trabalho. Essa é a ideia, tá bom? Bom, vamos lá. Eu queria tentar mostrar algumas coisas para vocês e a gente poder compartilhar aqui. No final, a gente vai ter um tempo de perguntas sobre que tem essa prática já, não é isso? A gente tem um tempinho reservado para a gente poder conversar e perguntar, e assim a gente vai tentar aproveitar o melhor possível a nossa noite. Eu não sei se eu vou conseguir passar inteiro, mas eu queria que você tentasse ver um vídeo aqui, produzido pela nossa turma aqui na igreja. A igreja é a comunhão das pessoas que dependem da graça e da misericórdia de Deus. Então deveríamos acolher as pessoas que chegam, mas não é bem assim que acontece. Oi, boa noite, seja bem-vindo à nossa igreja, você já é daqui, né? Se bem que eu não tô reconhecendo o seu rosto, você é da nossa igreja? Não, na verdade eu recebi o folheto, né? Tava andando na rua, daí uma moça me deu, aí tava falando aqui, né, que... Deixa eu dar uma olhadinha, com licença. Você tá chateado, né? Como é que você tá? Questão de problemas de vida, assim. Aí eu me identifiquei muito com o folheto. Daí eu vim ver como é que é o culto. Eu entendo. Né? Seguinte, moça, nós estamos recebendo então essa cota de visitantes, né? Nós temos aqui aquela ala, tá vendo aquelas cadeiras de outra cor ali naquele lado? Ali a gente chama da ala dos ímpios, né? Um nome bíblico, não sei se você está familiarizada. Vai ser lá que você vai sentar, tá bom? Camiseta? Na verdade, tem que pôr aquela camiseta. Sim, ali. São normas aqui, né? Pra gente poder diferenciar, né? Todos estão com a camiseta, são todos novos. Isso, exatamente. A gente tem só aquelas cadeiras pros novos, lotou, não entra mais, entendeu? É um verde fluorescente, assim, né? Pra diferenciar, exatamente. As pessoas em volta ali, como você pode ver, parecem seguranças, e são mesmo pra nossa segurança, assim, não é pressão nem nada, mas é pra cuidar ali, que a gente nunca sabe quem tá vindo, né? Eu sou um pouco tímida, se eu puder ficar aqui atrás, não sei... Então, na verdade a gente gosta de deixar bem à vista, pra gente estar de olho. Eu acho que você vai entender, não é? Então, você tem alguma dúvida? Não, a camiseta, no caso, tem que pôr. Tem que pôr, tá? Então você pode ir com ele. Eu tenho que tirar foto ali também? Isso, ali você passa pra gente dar uma pesquisada na sua ficha, né? Tá Dar uma olhada pra gente ter segurança. Pode ficar à vontade. Aproveita. Oi, moça, tudo bem? Moça, eu já passei pelaquela ala dos ímpios, de verdade, eu já tô há 3 finais de semana vindo aqui. Tudo bem. Eu cheguei 2 horas antes pra sentar. Tranquila, na verdade o que eu vim falar com você é que eu não te vi levantando na hora da oferta. Como é que você tá fazendo? É por débito, por isso? Na verdade não sabia, né, do momento, né? E também eu não tô trabalhando. Não tá trabalhando. E daí eu não tenho que dizimar, né? Porque se é do que a gente recebe. Faz sentido, você tá certa. Mas assim, você não tá certa em outra coisa. Porque assim, aqui é a ala dos dizimistas. Olha aqui, ó, na cadeirinha tá escrito.
São várias alas, né? Várias alas. E assim, já aqui você tá ouvindo bem o pastor, não tá? É que eu cheguei antes, né? Porque eu vi que é um lugar muito bom. É muito bom mesmo, ó. Dá pra ouvir bem a música, o pastor. Só que é a ala dos dizimistas. Você fica lá atrás, na ala dos desempregados. A gente aceita você aqui. Fica tranquila, você pode assistir o culto com a gente. Mas daí você tem que ficar lá na sua... Tem cadeira sobrando aqui, né? Pois é, mas aqui são as alas, né? Como você já sabe, tá bom? Tá. Mas aproveita, fica à vontade, tá? Obrigado. Gente, pode vir, liberou o lugar aqui. Atenção, pessoal do grupo de teatro, a gente vai começar a nossa reunião daqui uns 2 minutos. Podem ir chegando aí, vamos se reunindo. Pega o roteiro lá pra mim, pra gente ir dando uma olhada. Oi, senhor. Tudo bem? Aham. Senhor, eu ouvi você falando do Ministério de Teatro, né? Do grupo de teatro. Sim. Queria saber se é possível participar do grupo, né? Porque eu não conheço ninguém da igreja, acho que seria uma oportunidade de conhecer novas pessoas. Eu também não sei meu dom, tô aí descobrindo, né? Aí me relacionando com pessoas da igreja seria, acho que interessante pra mim, né? E também eu sou um pouco tímida. Tímida. Isso. E talvez o teatro possa me ajudar nisso, a falar em público, falar com mais clareza, mais extrovertida, mais alegria, né? Vamos falar. Seguinte, então, moça, na verdade a gente tem o nosso grupo de teatro, como você está vendo aí, as pessoas que estão no grupo fazem teatro, são boas em teatro, né? E então, assim, é possível participar? É possível, mas a gente tem que ver um potencial de teatro em você, né? Não adianta colocar qualquer pessoa aí, né? Acho que não tem nenhum tímido aí, né? Mas assim, o que você sabe fazer, o que você já consegue fazer aí pra gente ter uma noção, né? Pra colocar você aí no... Eu, na verdade, não preparei nada, né? Porque eu não sabia que... Improviso, alguma coisa assim, sei lá, um texto que você saiba de cor, como é que é? Eu fiz um texto quando era criança, posso tentar falar. Ótimo, pode ser, vamos lá. Já tô indo lá. Meu amigo Toninho. Toninho, onde você anda que eu não te vejo mais? Por que eu bato na sua porta e não te encontro? Eu já te deixei recado e você... Ai, cara. Opa, mocinha, onde você pensa que vai? No culto. Culto dos adolescentes. Quantos anos você tem? Eu fiz 18. Posso ver seu RG? Pro culto? Isso. Tá. 18 semana passada, é isso? Sim. Então você volta amanhã é o culto da sua idade, tá? Mas é que eu só tenho uma amiga e ela tá ali do outro lado da porta me chamando. Ela não tem 18 anos, certo? Ela tem 17. Então ela tá no lugar certo. O seu culto é amanhã. Pra assistir culto com ela, você vai ter que esperar ela fazer 18 anos. Eu não conheço ninguém que vem amanhã. Eu não sou meio tímida. São normas, né, querida? Então, até amanhã. Que possamos ser uma igreja receptiva. E que o amor de Deus que nos resgatou seja sempre a nossa principal característica. Caia na real. É isso, né? Às vezes a gente quer atender bem, a gente quer receber bem e tá cheio de boas intenções, mas não faz do jeito certo, ou da maneira correta, ou atitudes e sensibilidade, né, adequadas aí. Então é sempre um desafio a gente poder acolher bem essas pessoas. E o Ministério da Integração vai trabalhar por isso. Mas você, no plantão diaconal, está sempre ali também como um dos primeiros agentes dessa igreja para receber essas pessoas. Então a gente queria conversar com você sobre esse teu papel e como a integração vai funcionar, ou nós todos juntos aqui, para construir um ambiente que realmente seja acolhedor e onde as pessoas se sintam à vontade, se sintam bem recebidas, desejem realmente ficar e participar dessa família que tem que ser, sim, a família de Deus, não é? Somos a família de Deus. Então, como recepcionar bem essas pessoas? Vou colocar várias coisas aqui sobre a integração. Então, alguns fatos sobre integração. Aqui na nossa igreja, um deles, nós somos uma igreja para todos. Eu cresci ouvindo isso aqui. Né? O pessoal que está aí mais antigo ouvia bastante isso. Talvez é uma expressão que já faz algum tempo que a gente não escuta, mas o fato é, nós somos uma igreja para todos. É por isso que a gente tem culto de adolescentes,
do jeitão deles, o culto de jovens de outro jeito, o culto da igreja reunida no domingo, mas também tem culto de skatista, tem de surfista, tem de advogado, igreja para todos, né? Então nós precisamos acolher e receber bem a todas as pessoas. Outra coisa, casais, tem tantos agora, né? Comecei a falar, tem que dar conta de tudo, né? Tá bom. Igreja para todos. A comunidade é o nosso alvo. Primeira Igreja Batista de Curitiba, uma igreja centenária, 102 anos, ela se torna uma referência por causa já dessa história. As pessoas na cidade conhecem a igreja que nunca termina, lembra disso? Né? As pessoas vão procurar no site uma igreja batista para visitar quando vem visitar a cidade. A primeira coisa que elas vão digitar é a primeira igreja batista. É uma igreja para todos, recebendo todo tipo de pessoas. E aí, quem é que a gente recebe? Uma multidão, não é assim? 4.050 lugares para você sentar hoje lá, né? E a gente tem por semana aqui na nossa igreja hoje, segundo os dados que a gente vem levantando, entre 7.500 e 8.000 pessoas frequentando a igreja durante a semana, de domingo a domingo, né? Nos vários cultos, eventos, reuniões diferentes. A gente tem aí cerca de 8.000 e poucas pessoas que estão girando semanalmente com a gente. Então, a gente recebe uma grande multidão. E aí, o nosso alvo é integrar essa multidão, né? O que é integrar? Tornar-se parte de um conjunto ou de um grupo. Nosso alvo é integrar as pessoas à igreja, né? Incluir essas pessoas que estão chegando. Cidades diferentes, né? Estados diferentes, situações de vida completamente diferentes umas das outras. Então, esse domingo eu estava conversando com um rapaz que está vindo do Espírito Santo. Está aqui há um mês numa pensão procurando emprego. E aí no domingo ele chegou e falou: pastor, conseguiu emprego, agora vem a esposa, vamos todo mundo para cá, né? É isso, uma igreja que está recebendo gente de todo lado. E o nosso alvo, juntos como igreja, cada membro, cada pessoa participante ativa dessa igreja é isso, incorporar, né? Incluir essas pessoas a essa família, esse pedaço do reino de Deus, que é essa igreja local, tá? Nosso trabalho é esse, né? O nosso desejo é esse, que as pessoas queiram estar conosco, participando ativamente dessa igreja, esse pedaço do reino de Deus. Agora, quem é a multidão? Já que a gente recebe uma multidão, os nossos cultos hoje estão em torno de 2.000 pessoas, mais ou menos, os cultos de domingo. O culto de sábado, tem jovens aqui, 1.300, 1.400 jovens, né? Ou adultos também hoje frequentando aquele culto que tem um contextualizado e contemporâneo, né? Então a gente tem um universo grande. Quem é a multidão? A multidão é formada por visitantes, alguns deles são sem um compromisso com Jesus e com a igreja, outros vindos de outras igrejas, não é assim? Crentes em Jesus, são frequentadores, alguns já decidiram frequentar, e aí é curioso, tem gente que frequenta há 8 anos, 10 anos, e não se torna membro da igreja, né? Então, grandes desafios para a gente incluir todo mundo nessa família espiritual, essa igreja local. Os frequentadores também podem ser crentes ou não, e naturalmente nós vamos receber no meio dessa multidão os membros da igreja. Eu e você que estamos aqui, conhecemos as coisas já mais a fundo. Aliás, às vezes a gente acha que conhece, né? E desconhece todos os meios, os caminhos, os meandros, as classes, os corredores, onde acontece tal coisa. O nosso desafio é incluir, acolher, informar, encaminhar todas essas pessoas que são a multidão, que chegam para participar com a gente aqui. Então você, diácono, diaconisa de plantão, quando tiver escalado, você é agente de integração, um agente integrador, que vai trabalhar junto com a gente, né? Um texto bíblico aqui, que a gente pode ler e que pode ser alvo aqui para a gente, né? Um bordão para a gente aqui. Alguém lê para a gente aqui? Bom, vamos ler todo mundo, para você não dormir, vai. Vamos lá. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Romanos 15, 17. Gente, a gente recebe para a glória de Deus.
Recebe as pessoas aqui para a glória de Deus. Esse é o nosso desafio, nossa intenção. Todo mundo que entrar pelas nossas portas, receber para glorificar a Deus, com cada pessoa que está chegando aqui. Agora, quais são os nossos objetivos, então? Acolher todas essas pessoas que Deus nos dá. E aí, eu gostei dessa frase, eu coloquei aqui como um desafio para a nossa equipe de integração e nos vários ministérios que estão envolvidos com a integração da igreja. Nosso trabalho, nosso objetivo, nosso esforço é para transformar frequentadores em membros. Não é? Nós receberemos os membros da igreja, vamos acolhê-los da mesma maneira que os nossos frequentadores. Mas o nosso desafio na integração é transformar frequentadores em membros da igreja. Não é? É claro que as células, por exemplo, nós temos muitas pessoas aqui que já trabalham comigo nas células da igreja. As células também fazem esse trabalho de integração. Elas também estão evangelizando, partilhando o evangelho de Jesus, estão discipulando, mas chega um tempo em que eles vão trazer essas pessoas de fora para dentro, vão trazer para o contexto aqui da igreja local, o prédio da igreja, e aí juntos essas pessoas serão recebidas pelos agentes de integração e pelos diáconos de plantão. Então, nosso alvo é acolher todas essas pessoas e transformar essas pessoas em membros da igreja. Tem mais um texto aqui. Vamos ver? Você pode ler comigo? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Joia. Gente, trazer pessoas à igreja, incluir essas pessoas dentro da família cristã, a família espiritual, é projeto de Deus. Não é só um bordão de uma visão humana. Jesus é o criador da igreja. Deus idealizou a igreja. E aí, a gente está unido agora ao Senhor, para que essas pessoas possam fazer parte desse sonho do próprio Deus, uma família espiritual aqui na Terra. Né? Os irmãos em Cristo, Cristo sendo cabeça, a gente está estudando, né? Tão apropriado, a gente está estudando sobre ser igreja com o nosso pastor esses dias. Nosso trabalho é esse aqui. A gente quer integrar os homens a Deus, porque esse é um projeto do próprio Deus. É claro que integrar homens e mulheres a Deus não significa necessariamente torná-los membros de uma igreja. Isso começa antes, não é verdade? Com a decisão da fé. Mas, naturalmente, eles vão conhecer a Cristo e vão precisar de uma família espiritual na terra. Porque nós somos os braços e as mãos de Jesus na terra. Tem gente que precisa de abraço, né? Tem gente que vai precisar de auxílio, de orientação, de um estudo bíblico. Como é que eu faço daqui para frente? A igreja, ela é o instrumento que Deus colocou nessa terra, idealizou para isso. Então, nós queremos integrar esses homens e as mulheres, porque isso é projeto, é sonho de Deus. Foi o Senhor Jesus mesmo que disse: ide, prega o evangelho, ensina todas as coisas, né? O que mais? Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Integra na família de Deus, tá? Então, é sonho do Senhor e a gente quer fazer isso junto. Naturalmente, as pessoas que entram aqui, elas têm perguntas. Quem aqui chegou na igreja e aceitou a Cristo aqui entre nós? Se você chegou e ainda não era crente. Tem gente assim que entrou na igreja veio se converter aqui no meio da gente, né? Tá bom, então talvez vocês possam nos ajudar para ver se essas perguntas estão corretas. Porque se a gente vai receber essas pessoas aqui nos nossos corredores, no nosso prédio, na nossa família, na nossa igreja, e nós vamos incluir essas pessoas, a gente precisa aprender a pensar como é que elas pensam. Não é assim? Tá? Um amigo meu dizia que a gente tem que aprender a pescar todo tipo de peixe, já que Jesus nos faz pescadores de homens. Não é assim? E aí, eu sou horrível de pesca, tá bom? Eu não sei nada de pesca, sou garoto da cidade, cresci em São Paulo, capital, tá bom? Então, eu não vou saber. Mas, dizem pra mim que é o seguinte: para você pescar legal, você precisa saber que tipo de peixe é, porque às vezes é isca natural, mas às vezes tem que usar isca artificial. Tem pescador aqui na sala ou não? Tem gente que gosta disso? Tô certo, é por aí?
Às vezes é uma isca artificial que você vai usar, né? E tem jeito de pescar diferente. Tem técnica que a gente já vê em filme, eu não sei os nomes, confesso que eu não sei os nomes, mas tem técnica diferente. Por exemplo, tem gente que para pescar vai para a beira do rio ou do mar, né? Finca a vara, joga a linha, deixa lá e fica do lado, certo? Tem gente que tem uma técnica diferente que aparece em filme, que eles ficam lançando a isca o tempo todo, né? Eu não sei o nome daquilo, mas tem, é diferente. Como é que é? Acho que é fly. Fly. Olha só que legal. Eu confesso que não sei. Eu sei que fica ali, né? Tá? Bom, tem outro jeito de fazer. Por exemplo, tem gente que molha os pés, a canela, entra na água e passa tarrafa, não é assim que o pessoal chama? Né? Passa tarrafa, né? Para jogar a rede e pescar ali uma grande quantidade de peixes e por aí vai, tem técnicas diferentes. Para a gente poder receber essas pessoas, a gente precisa pensar como eles. Sabe por quê? Porque quanto mais tempo a gente é crente, menos a gente pensa como não crente. Quanto mais tempo a gente é crente e está inserido numa igreja, menos amigo não crente a gente tem. A gente começa a ficar ilhado aqui dentro. E aí, na hora de receber, a gente recebe errado porque não pensa como eles. Simples assim, né? Então, o que a gente precisa fazer? Algumas coisas estão na cabeça deles. Quem chegou por aqui e nem era crente, talvez me ajude nisso. Olha só, uma das perguntas é, será que eu devo fazer parte dessa igreja? Está com medo? Não sabe o que é isso? Entra nesse prédio e vê um mundo, né? Tudo é gigante, tudo é grande. Será? Será que eu quero fazer parte disso aqui? Tá? Outra, alguém aqui quer me conhecer de fato? Será que aqui eu vou ter amizade? Será que aqui vai ter conexão de fato? As pessoas estão perguntando isso. Elas vão entrar no corredor e quando a gente recebe, o sorriso ou não vai impactar diretamente nessas perguntas aqui. A informação dada ou não, né? O gesto bom ou não, tudo isso vai mexer naquilo que eles estão pensando e como eles vão decidir ficar entre nós ou não. Olha só, eles precisam de mim? Essa é uma outra pergunta. Porque todo mundo tem esse sentimento de valor, de querer dar a sua própria contribuição. Né? Não é grana agora, mas é aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho de experiência, aquilo que eu aprendi da vida. Será que eu vou poder contribuir com esse movimento aqui? As pessoas estão perguntando isso. Né? O que mais? É engraçado. Essa não é a nossa cabeça. Essa é a cabeça deles, lembra? De quem está lá fora. Isso não parece muito espiritual, mas eles pensam nisso. Qual é a vantagem de eu me tornar membro? O que eu levo com isso? Né? Porque eles pensam nisso. Você vai para o banco, o que você pensa? Para fazer uma conta no banco. O que você pensa quando você vai abrir uma conta no banco? Benefício. Não é assim? Vantagens. Não é? Você vai para o mercado, o que você faz? Pesquisa de preço. Não é assim? Olha, esse aqui eu acho que custo-benefício, acho que eu vou visitar o outro, aí um dia você vai nesse, outro dia você vai no outro. A moda agora é sacolão, não é assim, meninas? Né? A moda agora é sacolão, né? Para as frutas e verduras. E a gente vai o tempo todo trabalhando assim. A nossa cabeça é parecida com a deles. Quando eles entram na igreja, eles vão pensar a mesma coisa. Qual é a vantagem de eu me tornar membro dessa igreja? E a gente tem que devagar comunicar. Com um abraço, com a acolhida, com um sorriso no rosto. Não, peraí, essa gente tem uma alegria que me falta. Essa gente tem um jeito de ser família que eu gostaria de ter. Não tenho lá na minha casa esse mesmo jeitão amoroso de família. Eu queria experimentar isso aqui. A gente tem que conseguir devagar, naturalmente, deixar claro que benefícios são esses. Tá? Bom, o que mais? O que vai ser requerido de mim? O que eles vão pedir de mim? Que compromissos eu vou ter que assumir? As pessoas pensam nisso. Porque todo lugar pede compromisso. Você entrar no clube, você tem que ir lá preencher um cadastro e tal, fazer exame médico, não é assim? Tá?
Então, aqui também tem alguns compromissos. E eles estão perguntando quais compromissos precisa fazer para me tornar parte dessa família. E nosso trabalho devagar é informar, encaminhar, ajudá-los a conhecer a Cristo, se comprometer com Ele e com a igreja dele aqui na Terra. Tá? Esse é o nosso trabalho juntos nessa área toda da integração e, naturalmente, com o plantão diaconal que vocês realizam e estão passando a realizar com a gente. O que é ser integrado? Na minha opinião aqui. Ser integrado. Sentir-se parte do corpo de Cristo. Uau! Os textos bíblicos vão dizer, vocês eram estrangeiros, mas agora participantes da família de Deus. Né? Parte do corpo de Cristo. O que mais? Sentir-se acolhido. Sentir bem recebido. O que mais? Sentir-se amado, amada. E sabe, gente, a gente escuta de tudo numa igreja grande como essa. Alguns que vão dizer assim, uau, ninguém me notou, ninguém me viu, entrei e saí e não fui, né? De outro lado, às vezes no mesmo dia, a gente escuta assim, nossa, mas essa igreja, que gostoso, que igreja boa, que família gostosa, nossa, fui tão bem recebido. E a gente fica com aquele nó na cabeça, né? Como é que a gente consegue resolver isso? É o grande desafio da gente. Mas a gente precisa ajudá-los a se sentirem amados aqui entre nós. Graças a Deus, eu acho que a gente tem um ambiente assim. Temos trabalhado por isso como igreja. Isso não é só fruto de um ministério de integração ou até desse plantão diaconal. Eu acho que é a igreja por si só, que é amorosa, é carinhosa, é acolhedora. Mas o nosso desafio é melhorar sempre. Né? Sentir-se respeitado, as pessoas também pensam assim. Antes de eu passar um pouquinho mais à frente, eu quero dizer, eu não combinei algumas coisas com o pastor Pascoal, vou falar do que eu penso aqui, tá bom? Tá? E talvez o pessoal fique chateado, outros pastores se ouvissem eu falar agora, talvez iam ficar tristes comigo. Mas vamos lá, né? O que eu penso quando essas pessoas estão entrando na igreja? Tá? A gente viu ali dos pensamentos delas. O que eu penso? Joia, a gente pode ter um culto lindo, maravilhoso. A gente pode ter grupos vocais, instrumentais lindos. A gente pode ter uma pregação maravilhosa. Mas de verdade, as pessoas vão ficar se elas tiverem algumas coisas na prática. Lugar para sentar, lugar para estacionar, um bom espaço para crianças, para cuidar dos meus filhos. A prática é essa. Se tiver isso, consigo ficar. Acho que é um ambiente para mim. Tá? E de verdade, as pessoas vão ficar na igreja se elas se sentirem amadas. Se tiver amizade, fica. Porque se a gente tiver toda essa estrutura, mas não tiver amor, não tiver essa sensibilidade de acolher, abraçar, conversar, sorrir, tratar bem, elas vão para uma outra igreja que vai percebê-las, que vai abraçar, que vai tratar bem, que vai chamar pelo nome. Tá? Então, nós precisamos suprir essas necessidades das pessoas. Claro, tudo para Deus, tudo para a glória de Deus. Não estamos pensando aqui simplesmente em estratégias de crescimento, não é nada disso não. Né? Tudo é para a glória de Deus. Agora, essa amizade, essa simpatia, essa empatia, isso dá glória para Deus. Quando a gente recebe, quando a gente abraça. Então, se você puder nos ajudar a ser essa igreja acolhedora, eles vão ficar. A pregação é linda, é maravilhosa, mas ele vai ter isso numa outra igreja se a gente não os abraçar. Se a gente não abraçá-lo, se a gente não abraçá-la, ela vai procurar isso em outro lugar. Tá? É meu pensamento aqui. Então, nós temos que ser esse time, essa equipe, que supre a necessidade fundamental do ser humano. Amor, carinho, aceitação. Nós vamos trabalhar por isso juntos, tá? Bom, o que o nosso Ministério de Integração oferece? Tá? Tudo isso aqui é integração hoje na igreja, tá? Então nós temos aqui recepção, que é aquele primeiro contato. A gente tem a sala de visitantes, depende um pouco dos cultos, e a gente está tentando fazer com que isso se torne praxe em todos os nossos cultos.
Mas de vez em quando o pastor diz lá, você está nos visitando? Tem um papel aí na sua frente, preencha o papel, você pode trocar essa ficha de cadastro por um presente. E aí a gente tem uma sala para receber essas pessoas e a troca do cadastro, ele recebe ali uma sacolinha personalizada da igreja, com alguns itens, um devocional, alguma coisa que ele pode levar ou ela pode levar para casa. E isso é um carinho a mais que a gente oferece. Então tem essa sala de visitantes acontecendo todo domingo aqui com a gente. O que mais? Essa sala fica, eu vou mostrar em foto ali, já, mas ela é a sala de vidro ali, do lado do plantão pastoral. Sabe onde é o plantão pastoral durante a semana? Ali? É ali, naquela antessala, no vidro, tá? O pessoal ali tem um QG, eles preparam sacolinhas, e aí, na eventualidade, o visitante chega, apresenta o seu cadastro e a gente troca por esse presente da igreja, tá? A gente tem o Ministério Elo, que é todo aquele movimento de suporte aos apelos, o abraço, as pessoas que vão ali orar junto, é o companheiro de oração, sai para fazer um discipulado depois, conecta ali com discipulados. Alguns já levam para suas células, esse é o nosso ideal, que as pessoas que vão abraçar já possam convidar para a sua célula, o menos possível ficar institucionalizado, ser o máximo possível contato pessoal, tá? E ali então eles são encaminhados para a célula, para o discipulado, pode ser na célula, ou se não conectou em numa célula ali naquele lugar, então nós vamos conectar essas pessoas com a nossa rede de discipulado. Temos 650 pessoas hoje cadastradas para discipular pessoas, tá? Então, se não deu certo ali para conectar numa célula naquele momento, durante a semana a gente faz esse encaminhamento para começar um discipulado 1 a 1 e depois ser encaminhado para a célula. E todos os que vêm de outras igrejas, a gente encaminha para a classe igreja, para que eles possam, depois da classe, passar por uma entrevista e se tornarem membros da igreja, tá? Então esse é o nosso Ministério Elo. Ele funciona nos apelos, mas tem gente nossa durante a semana, trabalhando nessas conexões, tá? Mandando WhatsApp, mandando e-mails. Então todo mundo que vem para o apelo hoje, ele recebe na segunda-feira um e-mailzinho da igreja. Que bom que você veio, parabéns pela sua decisão. Então tem todo um trâmite que a gente faz e aí a gente tenta conectar essas pessoas nos próximos passos aqui com a igreja. Naturalmente o nosso stand ali de informação que acontece perto dos elevadores, você conhece bem, tá? Ali a gente tem as informações principais das classes de escola bíblica, as células, informações gerais da igreja, tá? As classes de integração são uma ponte, aí, vamos dizer, uma parceria ministerial entre a integração e a educação cristã, tá? E o que a gente faz? O discipulado, que pode ser ainda em sala de aula, a gente tem isso ainda funcionando, embora a gente está cada vez mais trabalhando para isso ser o contato pessoal, 1 a 1, tá? E a classe igreja. Joia. A classe igreja, vale aqui só mencionar para vocês conhecerem e entenderem, ela hoje funciona no extensivo dela em 12 encontros, tá? Mas é possível a gente fazer ela num intensivo, e a gente tem feito isso mês a mês, de fim de semana, um sábado e um domingo, a gente dá uma compactada nesse material, né? E passa aquilo que é essencial para eles entenderem o que é ser igreja, o que é ser batista, o que é ser esta igreja local, fazer parte dessa igreja local, nosso jeito de ser e fazer, isso é tudo passado ali. E, claro, é importante que todo mundo no corpo diaconal saiba, e vocês fazem parte disso, ninguém vai se tornar membro da igreja só fazendo a classe. Tanto nessa classe igreja quanto no discipulado, tem de passar por uma entrevista com um dos pastores da igreja para depois batizar ou vir para a Assembleia da Igreja para se tornar membro, tá? Então o último filtro é esse encontro com um dos nossos pastores, onde a gente faz algumas perguntas, faz checagem da vida e aí a gente dá sequência, tá bom? Anota todas as dúvidas, se tiver dúvida vai anotando aí, a gente conversa daqui a pouco, tá? Naturalmente, a coroa para a gente da integração é isso aqui, né? Final das contas, o prêmio é ver esse pessoal integrado. É participar do batismo, é encontrarem-se, ou nos encontrarmos com eles no dia da Assembleia, né, ou na noite da Assembleia, quando a gente está recebendo todo esse pessoal, esse talvez seja assim a pedrinha na coroa, vai do trabalho da gente, né? É quando a gente se sente feliz e realizado, tá? Eu espero que vocês possam
fazendo parte não só do domingo, mas desse movimento todo, nas células, no discipulado 1 a 1, sentir o mesmo, né? A mesma alegria, aquele sentimento de realização em Cristo, de ver gente chegando ao batismo, ver gente se tornando parte da igreja do Senhor Jesus, tá? Que mais? Daqui a pouquinho a gente vai soltar para perguntas, tá? Então o que a gente deve fazer junto agora, na prática? Nós, integração e os diáconos, nós precisamos trabalhar por um ambiente positivo, tá? Um ambiente acolhedor, um ambiente familiar e esse ambiente de encorajamento. Agora, eu não estou falando de vocês e nem da nossa igreja. Eu vou falar de mim aqui agora, tá bom? Eu sou batista desde que nasci, quase, né? Tive que aceitar Cristo primeiro e depois, né, ser batizado, mas eu nasci nesse contexto. E, gente, normalmente, historicamente, é mais fácil dizer assim, não é normalmente, mas historicamente, o time número 1, primeiro, na entrada de uma igreja, não era a turma do sorriso. Tô certo ou não tô? Hein? Historicamente, o time número 1, né, que recebia, ou que estava ali na porta para receber, era a turma para colocar a ordem só. Lembra disso? Lembra disso? Tá. A gente tem que trabalhar para zelar sim pela igreja, pela ordem, pela disciplina. Tem que ter temor de Deus dentro da igreja. É importante. Mas a gente precisa fazer mais do que isso. Precisa ser a turma do sorriso. Precisa ser a turma do abraço. Né? É interessante que a igreja vai crescendo e tantas coisas vão mudando, mas eu sou filho de Marcílio e sou Marcílio. Né? Então quem conhece, ou quem conheceu meu pai há anos atrás trabalhando nessa igreja, sabe que ele era um daqueles caras que ficava na porta cumprimentando, né? Dando oi, sorrindo, abraçando. E quando eu cheguei para cá, todo mundo queria que eu fosse Marcílio, né? E a igreja vai mudando o jeito de ser e fazer, e a gente descobre que a gente é genérico, não é Marcílio igual, né? Não é Marcílio igual, porque a gente às vezes não consegue suprir aquela expectativa. Nós vamos precisar trabalhar juntos para que essas pessoas sintam isso, né? Aquele calor gostoso, aquela família. Puxa, perguntou do meu filho e da minha filha, como é que está, né? E a gente poder acolher, abraçar, conviver com essas pessoas que estão entrando, membros ou não, visitantes, frequentadores, crentes ou não crentes, todos, a multidão que Deus nos dá. Nossa tarefa juntos é a turma do sorriso, é a turma do abraço, porque isso faz diferença, gente, faz diferença. Como é gostoso, né? A gente visita algumas igrejas. Eu fui passear uma vez com a minha família, primeira vez que a gente foi, aliás, primeira e única por enquanto, mas Deus vai dar outras, né? Que a gente foi para os Estados Unidos e é interessante como essa turma faz. Cheguei lá, não falava inglês, mas a turma me recebeu como se eu fosse da casa, né? E aí eu não sabia para onde ir, me levaram para uma escola, uma classe de escola bíblica e daqui a pouco para o culto. É isso, gente, né? A gente, desde o estacionamento, perfeito. Né? Poxa, mas se funciona lá, tá bom, tem contextos diferentes, o americano, o brasileiro, mas o brasileiro não é esse povo que faz festa para tudo, que sorri, que acolhe, que abraça. Então a gente pode ser. Então é possível fazer isso junto aqui, tá? Esse é o nosso desejo, né? Desde a entrada, os diáconos, aqueles agentes de integração ali, todo mundo, sorriso no rosto, cumprimentar. E, gente, é um tremendo desafio nesse friozinho bonito de Curitiba. Eu estava na porta da igreja nesse domingo passado, fazendo esse trabalho. Gente, estender a mão nesse frio, fala a verdade, hein? Bom dia. Já colocava a mão no bolso de novo, tá frio. Mas que coisa boa, quando a gente estende a mão, dá um abraço. Eu até brincava, desculpa, minha mão tá fria, né? E a gente brinca, acolhe e faz tão bem, faz tanta diferença, tá? Ok. Para a gente conhecer rapidamente, está pequeno aqui,
Mas só para vocês entenderem a estrutura do que acontece hoje na integração da igreja. Então, integração lá em cima, e a gente tem essas, eu já descrevi para vocês, vou chover no molhado agora, mas a gente tem essas ações. A sala dos visitantes, que é o bem-vindo, a recepção, aquele time lá na porta da igreja, o stand de informação, o elo, que é o apelo, os batismos, né? E as classes da igreja. O que a gente quer fazer quando recebe essas pessoas? Ajudá-las a participar de cultos. Queremos que elas participem do discipulado rumo ao batismo na igreja, que elas participem, se tornem participantes ali, integradas nas células da igreja, possam estar sendo cuidadas, elas possam naturalmente ser cuidadas, mas cuidar também, né? Porque é essa interação que acontece muito bonita na célula. E depois participantes nos ministérios da igreja. Eu acho que isso é um segundo passo. Primeiro elas vêm para o culto, depois vão para a célula e devagar elas vão descobrindo qual é o dom e o lugar para servir, tá? O ministério para servir. Então o nosso desejo é que elas possam experimentar essa integração, esses encaminhamentos aqui. Para terminar, eu quero colocar só algumas fotinhos, né? E um pouquinho das nossas atividades. Então, isso aqui é um pedaço do time da recepção da igreja que vai trabalhar direto no corredor com vocês, tá? Só um minutinho. Para ser da recepção, precisa ser membro da igreja? Precisa. Você tem gente que não é. Precisa, tá? Precisa ser. Eu vou dizer por quê, tá? Por exemplo, é legal essa pergunta. Legal essa pergunta. É legal essa pergunta, sabe por quê? Porque tem vários ministérios da igreja que é possível você participar sem ser membro. Por exemplo, é possível, tem gente que gosta de cantar em coral aqui, é possível cantar em coral sem ser membro da igreja hoje. É possível, né? E o coral é um agente de integração. As pessoas cantam e começam a gostar e ficam deslumbradas com tudo aquilo. E como é que eu faço parte disso? Tá? Agora, no nosso caso, por que é preciso ser membro da igreja? Porque para a gente acolher e informar e encaminhar, você tem que conhecer a fundo o funcionamento da igreja. Tá? Se você não sabe como funciona, você não consegue responder a dúvida nem encaminhar ninguém para lugar nenhum. Então, é preciso ser membro da igreja. Por isso, ok? Recepção, acolher, introduzir no templo. O que mais? Dar atendimento a possíveis emergências de saúde. Quando alguém passa mal, etc. A gente tem uma salinha de apoio. Então, o pessoal acolhe, depois chama médico, às vezes ambulância, etc. Tá? Suporte algumas necessidades específicas do culto, seja entregar envelope de dízimo, ajudar na contagem na hora de eleição, enfim, necessidades específicas o pessoal também está pronto a fazer. Tá? Que mais? O boas-vindas lá, os visitantes, olha lá, ó, é nessa sala, esse é o ambiente. Tá? Que a gente tem? Um kit. A gente troca o cadastro por um kit, basicamente é uma sacolinha, um copo personalizado, uma caneta da igreja, às vezes um devocional ou uma Bíblia. A gente oferece, vocês ouviram muitas vezes o nosso pastor dizer, alguém não tem Bíblia, a gente quer dar uma para você, então a gente faz isso também. Um marcador de página com todos os programas e horários do que acontece de segunda a segunda aqui na igreja. Isso acontece, a gente entrega isso numa sacola para esse pessoal. O que mais? O nosso stand aqui de integração está aqui. Esse aqui estava no tempo decorado ali para a campanha, essa foto. Né? Não é sempre que ele está sempre colorido assim. Mas dar informações gerais e conectar as pessoas às células e às classes da igreja. Tá? O que mais? O elo está aqui. Né? Qual é a estrutura? Basicamente, voluntários das células da igreja e da igreja, o membro da igreja, para abraçar, orar, acompanhar. Uma sala de apoio, que hoje no nosso caso, quando não está chovendo, é lá naquela garagem, alguns já passaram por lá. Quando está chovendo, então a gente está usando uma sala interna ali, né? Debaixo de uma das escadas ali da galeria. Ficha de cadastro, canetas e pranchetas, boa disposição, sorriso no rosto, vontade de orar por alguém. É isso aqui a nossa estrutura, tá? E como acontece, o timeline, vocês sabem bem, porque vocês estão acostumados como igreja a ver o nosso pastor dirigindo todo o processo ali da frente. Tá? Então não precisamos passar por isso agora. O que mais? As classes discipulado, né? E a classe igreja. O discipulado 1 a 1 a gente tem hoje 650 pessoas cadastradas. Eu tenho telefone, e-mail, dia, horário disponível,
destas 650 pessoas para discipular pessoas na igreja. Agora, gente, é pouco para o tamanho de igreja que a gente tem. Nós podemos fazer mais, né? Nós podemos muito, muito mais gente. Talvez um dos teus 5 seja gente que você vai poder trabalhar, capacitar, colocar para discipular junto com a gente, né? Eu acho que essa liderança começa quando a gente partilha Jesus com alguém, quando a gente aprende a partilhar o que é viver com Jesus com alguém. E ali eles vão começar a ser capacitados para toda a liderança aqui na igreja, tá? Ok. E os batismos, né, que é a grande alegria do nosso coração. Se você é discipulador, você pode entrar na água junto, e é tão gostoso, né? É uma festa espiritual. Ok, para a gente terminar, prometo, estamos terminando. Requisitos para quem vai trabalhar com a gente na integração e agora nesse plantão diaconal, né? Quando a gente está no corredor, time número 1, recebendo as pessoas, que nem todos os diáconos vão fazer isso, pode ter outros papéis, né? Mas ali na frente você precisa ser membro da igreja. Se tem algum diácono que não é membro, por favor, né? Simpatia, né? Paixão pelas pessoas, a sensibilidade, perceber o que está acontecendo, se tem alguém que está precisando de um cuidado diferenciado, uma oração, algum encaminhamento para algum pastor, etc. Disposição para servir, trabalhar em equipe sempre, estar aberto a mudanças, porque, gente, nós estamos no corredor recebendo gente, a gente tem que estar pronto para qualquer coisa. Mudar é questão de segundos, tá? Então tem que estar aberto a mudanças e tem que ter fé, gente. Crer que Deus vai fazer algo novo no coração de quem está entrando pelo corredor. Cada culto, cada oportunidade, tá? Bom, além disso, algumas coisas. Eu falei de ser membro da igreja, mas olha lá, conhecer a igreja. Quanto mais a gente puder conhecer, melhor. Ter uma apresentação pessoal discreta. Ser atencioso com as pessoas. Gentil, educado, cortês, não faz mal para ninguém isso aqui, né? Paciência. Nem todo mundo pensa igual a você. Na hora de trabalhar em equipe, nem todo mundo vai pensar igual a você. Paciência, tá bom? Está apto para preenchimento de fichas, contatos, cadastros iniciais. Normalmente essas fichas são autoexplicativas, não tem muito segredo, tá? Bom, terminando, então a gente tem a festa de integração, que faz parte, é uma das ações da integração da igreja, ela acontece na noite da assembleia, tá? De 2 em 2 meses, quando a gente recebe a turma nova, tá? Que vai se tornar membro da igreja. Ok? Agora vamos lá. Eu não vou citar tudo isso daqui. O papel do diácono na Convenção Batista Brasileira, embora eu tenha colocado, vocês estão estudando a respeito disso, tá? Então, eu acho que se eu falar aqui, não adianta, tá? O que mais? O papel do diácono na integração. É interessante isso. O zelar pela ordem não muda. É importante que vocês continuem com esse olhar de disciplina, de cuidado. Por exemplo, se vai ter gente que vai entrar com garrafinha de água, refrigerante dentro do templo, ali é um lugar, um ambiente que a gente quer cuidar, né? Então, esse papel de vocês é tremendamente importante. E não vai ser só no templo, gente. Nós temos um prédio grande, são 9.000 pessoas, né, membros dessa igreja, por culto, 2.000 e poucas pessoas aqui junto com a gente, sem contar crianças, tá? Então, é muita gente. Você precisa nos ajudar no seu plantão a fazer ronda. Porque não é só receber. Você vai precisar ver nos cantos da igreja onde é que as pessoas estão. Né? Pegar o elevador, subir de vez em quando, descer, entrar pelas salas, ver se tem sala aberta ou fechada, se está escuro, se não está, descer pelas escadas. A escada interna, gente, a escada corta-fogo, ninguém vê lá. Ninguém olha lá. Né? Essas coisas são importantes para a gente. Você é um dos nossos agentes para isso, para ter segurança, né? Para a gente não ter surpresas ruins aqui dentro. É uma igreja muito grande. Então, nós precisamos da sua ajuda nisso, tá? Esse zelo continua, é tremendamente importante.
As perguntas estão chegando e era legal a gente captar as perguntas. A gente tem até eu também trabalho no Ministério Infantil, no berçário, e a gente teve esse questionamento, e até o pessoal da recepção tinha comentado que talvez se soubesse algumas informações, poderia ser liberado. E a gente até questionou isso justamente por isso, porque o pai sabe não pode. as informações, né? Então até iam tentar ver se conseguiam alterar isso, porque a primeira informação é que se tivesse as informações, mesmo que não tivesse com a etiqueta, poderia ser liberado. Não. Então, até se o nome da pessoa que vai retirar não tiver descrito aqui na impressão do crachá, ele não pode retirar. Você quem é? Você é fulano de tal. Tá aqui, pode retirar. Não tá aqui, não pode retirar. Tá? Ok, então esse zelo... Eu vou pedir só um minutinho, querido. Só tem mais um slide ou dois. Eu agora vou correr para a gente conversar, que essa conversa é tremendamente importante. Segura um pouquinho, guarda, tá bom? E a gente vai chegar lá. Então, esse zelo você precisa nos ajudar. O que mais? Apoiar no acolhimento, aquela primeiro boas-vindas, bom dia, boa noite, que bom que você está com a gente. Ajudar na introdução do templo. Isso aqui é uma tarefa nova pedida pelo nosso pastor, que muda o nosso funcionamento. As pessoas da recepção, o time da recepção da igreja agora vai ser também introdutor no templo. Ou seja, nós vamos ajudar as pessoas a encontrar lugar para sentar. E você vai nos ajudar nisso, porque precisa de um efetivo grande. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar a galeria depois de ter enchido a nave lá de baixo. Foi assim já no domingo, já testamos assim. Então, nós precisamos de muita gente para conseguir ajudar, colocar nos lugares devidos. Percebeu que realmente está cheio, aí a gente abre a galeria e dá acesso. Então, vocês vão nos ajudar nisso, tá? Ajudar, eventualmente, na retirada dos dízimos e ofertas, o Moisés, com o nosso pessoal da integração, escala algumas pessoas, chama alguns diáconos, inclusive, para poder ter um pouquinho mais de segurança e a gente poder retirar o dízimo e oferta do templo. Terminando, só coloquei algumas fotos. Isso aqui é o nosso ambiente, né? A porta da igreja e tal. O que é preciso? Sorrir, cumprimentar, abraçar, ter a informação. Você está vendo que tem uma pessoa lá só? Precisa de mais gente, tá bom? Você precisa estar lá, tá? Aqui tem um casal, diácono, que estava lá ajudando no domingo. Precisa ter mais gente, tá bom? Por isso que a gente está conversando aqui com você. O que mais? A introdução das pessoas no templo. Eu botei aqui a foto, essa aqui é a foto de domingo, tá? Tá bem ruinzinha aqui que eu tirei do meu celular e coloquei rapidinho. O que a gente precisa? Basicamente, o que a gente quer? Que tenham pessoas que estejam estrategicamente posicionadas nas laterais do templo, por isso eu coloquei a foto aqui, nas partes laterais, para enxergar. Você enxerga o corte, onde é que tem lugar vazio, onde é que não tem, para a gente poder encaixar as pessoas nos lugares certos, tá bom? Então essa é uma coisa que a gente precisa. O que mais? Orientar o acesso à galeria. Nós vamos precisar de efetivo de diácono. Nós colocamos voluntários lá do apelo nesse domingo para ajudar nisso. Lá na escada interna que dá acesso à galeria. Porque a gente fecha a externa, mas a turma sobe por dentro, né? Então precisa de você para ajudar. Então tem aqui uma pessoa, tirei aqui de perto outra. A gente tem uma cordinha, fecha... Mas precisa de gente. Por quê? Porque pula a cordinha, sobe. Tá? Então precisa de você para isso aqui. Tá? E a nossa aula prática é domingo que vem. Esse é o último slide, ou o penúltimo. Nossa aula prática é domingo que vem. A gente quer fazer o quê? Dividir essa equipe para que a gente tenha gente às 9, às 11, às 19. E o que você vai fazer? Apoiar a recepção. Apoiar a introdução das pessoas no templo. Controlar acesso à galeria. Além do zelo pela segurança, naturalmente, disciplina que a gente já colocou, e apoiar a retirada de dízimos e ofertas. Basicamente, ou mais intensamente, a gente precisa de onde? Recepção, introdução das pessoas no templo e controle de acesso à galeria. Isso aqui vai ser fundamental da gente trabalhar junto. Para terminar, eu preciso fazer um negócio desse, porque isso aqui pode gerar conflito, polêmica, etc. Então, eu preciso conversar com você sobre isso. Prometo que essa é a minha última fala e aí você vai perguntar. Nossos combinados para tudo isso funcionar. Primeiro, a gente precisa ser um. Se for recepção, um time, e diácono, outro time, não vai dar certo. Nós temos que ser igreja, junto. Tá? Senão, nós vamos bater cabeça no corredor.
E o corredor não é lugar da gente discutir, é lugar da gente sorrir, abraçar e cumprimentar o pessoal. Então, o que mais? Um mínimo efetivo de 4 diáconos, isso é mínimo. Aliás, a nossa prática vai ter 20, 30, vai ser uma bênção. Mas o mínimo de 4, por quê? Porque a gente controla pelo menos o acesso à galeria, que agora, num momento inicial, é o que muda mais culturalmente falando. E isso a gente vai precisar de ajuda, de apoio de vocês para poder conseguir conversar com essas pessoas e ajudá-las a entender um novo processo, um novo momento na igreja. Tá? Controle de acesso à galeria de responsabilidade. Atenção isso daqui. A chave que abre a porta para a galeria fica com quem? Isso. Agora é o seguinte. A chave que abre a porta da galeria está na recepção da igreja e vai estar com o capitão do dia da integração. A coordenadora, eu chamo de capitão do dia, mas a coordenadora do dia ou o coordenador do dia. Eu depois vou ter que informar vocês quem são esses coordenadores para todo mundo ter claro. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, não fica... a tendência nossa de tentar atender às solicitações das emergências é assim, tem que abrir. Não, quem vai abrir? Não, tem que abrir. E aí o diácono está vendo a situação e diz, abre. E aí o voluntário da recepção diz, não abre, porque o que a gente recebeu de informação é que não é para abrir agora. Né? Então, na dúvida, procure o coordenador do dia. Tá? Não abra. Não manda abrir. Não manda abrir. Tá? Deixa a gente se organizar. Tá? Para você já saber, a nossa decisão foi, se tiver que abrir, claro que depende bastante do dia, se estiver muito lotado, mais rápido ou não, mas aquele momento que o nosso pastor investe um pouco mais de tempo antes do dízimo, conversar com a igreja, dar informações, etc., ali é um momento chave. Está lotado embaixo ou não está? Está muito cheio? É ali que nós vamos tomar a decisão para abrir. Porque depois disso tem 1 ou 2 músicas e o sermão. E nós não vamos querer ficar tirando o foco das pessoas, da pregação da palavra, para ficar colocando gente lá dentro da fileira dela. Então ali é a hora de abrir, se for o caso. Só para você já saber, tá bom? Mas conversa com o nosso coordenador, porque aí fica mais fácil e a gente... Na dúvida, pergunta, quem é o coordenador? Posso falar com ele? E aí a gente trabalha junto. Ele está sempre, ele é um oficial no corredor, ele está sempre por ali, tá? Quanto ao zelo, o que eu estou tentando dizer de maneira clara eu estou sugerindo que o acesso à galeria seja algo que a própria integração aqui lidera, vamos dizer assim, e vocês nos apoiam. É isso que eu estou tentando dizer, tá? Agora, aqui, quanto ao zelo, disciplina, etc., inverte a posição. Vocês são autoridade nessa hora. E aí a recepção caminha com vocês. Eu preciso de ajuda para isso ou para aquilo. E aí a nossa turma vai ajudar você a zelar pela ordem, pela disciplina na igreja. Deu para entender? O processo, a sugestão é essa. Como uma igreja, coisa linda, né? Eu lidero um dia, no outro dia eu me coloco, né, à disposição e caminho junto e sigo alguém. Isso a gente vai tentar viver na prática, nos corredores juntos ali. Acima de tudo, uma igreja, uma equipe. Tá bom? Importante a gente pensar nisso. Se a gente não for nós vamos discutir no corredor, brigar no corredor, zelando por tudo, mas nós vamos bater cabeça. E se a gente fizer isso, perdemos as pessoas. As pessoas não vão querer ficar. Tá bom? Bom, era tudo isso que eu tinha para falar. Então, vamos lá. Feche os olhos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, nós estamos agradecidos, depois de um dia inteiro de trabalho e reuniões, mais desta aqui, embora cansados, alegres, gratos por tudo que o Senhor nos permitiu viver juntos aqui, e nós queremos nos oferecer mais uma vez ao Senhor, pedindo que sim, a gente possa fazer parte de uma igreja tremendamente acolhedora e ajudar a construir essa igreja, sermos essa igreja. Usa cada homem, mulher, jovem, adulto, ó Deus, para que essa igreja possa ser sim uma igreja diferente, amável,
que abraça, que percebe, que cuida. E Deus, o desafio é muito maior do que nós, muito maior do que as estratégias, muito maior do que as equipes. Nós queremos o Senhor dando para a gente essa sensibilidade que é do teu Espírito e que assim a gente consiga responder a cada pessoa que entrar aqui com amor, com um sorriso no rosto, atendendo às necessidades que elas têm. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os instrumentos que o Senhor quer usar e que vai usar na vida de cada um deles. Que a nossa igreja continue a crescer, não por causa do número de pessoas, mas crescer para ser agência do teu reino, lugar de transformação de vida, e que a gente possa ser gente que está só junto a ti, servindo ao Senhor como canal de bênção. Faz assim, usa a gente. Agora, terminando, nós queremos orar pelo Marcelo, pela Adriana, pelos seus filhos, orando pelo Luiz de maneira bem específica, pedindo que o Senhor o visite ali naquele hospital. Tu és capaz de curar, teu é o poder, ó Deus, teu é o amor, a bondade, a graça. Então visita o Luiz, tira ele dessa situação, devolve para a sua família. E Deus, como família espiritual que somos com eles, pedimos a cura e a bênção do Senhor sobre toda a casa, sobre toda a família. Que eles tenham uma noite ali de perceber de maneira muito concreta a tua presença e o teu cuidado com eles. Leva-nos para casa, dá descanso, abençoa, renova as forças para o restante dessa semana, ser com cada um de nós. E que no domingo a gente tenha boas surpresas, alegres surpresas nesse trabalho como equipe, que seja um tempo especial do Senhor na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.